vou pegar água pra você. Eu fui pegar água pro andarilho. Pegava água na frente da minha empresa. Eu tô lá na empresa e o cara tá sentado no portão. Eu falei, por que aquele cara tá fazendo sentado no portão? Ele pega a água aqui. Eu falei, ué, mas por que ele não entra? Não, ele não entra porque ele fica constrangido. Eu falei, que cara folgado. Eu fui lá. Ô, cidadão, você não vai pegar sua água? Ô, senhor, desculpa. Você me conhece? Eu conheço o senhor. Se você me conhece, então eu vou te dar uma autorização. Entra lá e pega sua água. Ah, mas você não leva mal? Eu fico constrangido, eu tô muito mal arrumado. Não, mas eu tô autorizando. Não, eu conheço o senhor, mas você não leva mal? Posso esperar aqui? Não, mas os meninos não vão te trazer água. Não, se eu não puder ficar na sua calçada, eu vou embora. Tá tudo bem, tá? Mas eu não vou entrar na sua empresa que eu tô muito mal arrumado. Cara, eu me senti tão arrogante com aquilo. Eu parei, pensei, tentei ir embora, aquilo me incomodou, voltei lá, peguei o galão, falei, eu vou pegar água pra você. Eu fui pegar água pro andarilho. E o cara numa educação que superava muito a minha ignorância. E eu fui estúpido, ignorante, grosso, e o cara foi educado comigo. Eu fiquei envergonhado. Eu me senti a mosca do cocô do cavalo do bandido. Envergonhado. Peguei a água, fui levar água pra ele. E eu quis saber um pouco mais sobre aquela pessoa tão educada sentada na calçada. Ele agradeceu a água, foi embora, eu fui lá para meus meninos. Ninguém leva mais água pra esse cara. Ele vem dia sim, dia não, então manda ele esperar que eu vou levar. Eu quis saber um pouco mais dele, disse que teve uma desilusão amorosa. Olha como nós somos emocionais. Foi morar na rua, começou a contar a história, eu quis dar um abraço nele, que eu acredito na força do abraço, quando você compartilha o Deus que está em você com o outro. Ele falou que adoraria, mas que ele não estava sentindo a vontade, que é por causa da roupa, do jeito que ele estava vestido. Quis pagar um café, ele falou que não queria entrar na empresa, que ele ia ficar envergonhado. Mesmo assim, eu continuei levando água para ele. Essa relação durou 6 meses. Eu disse para ele como é que estava a relação dele, já que foi uma desilusão amorosa, como é que estava a relação com a mãe. Então ele encheu o olho d'água. Falei, achei o caminho. A hora que eu achei o caminho, eu fui batendo, até convencer ele a voltar pra primeira mulher da vida dele, que é a mãe. E esse cara um dia apareceu lá, arrumadinho, e eu expliquei pra ele que a minha mãe era a minha base, que ela se tornou imortal, inesquecível, e que cordão umbilical não se corta, que a vida toda ele precisa se preocupar com ela. Ele tava sendo egoísta morando na rua. Ele tinha que voltar pra casa da mãe dele. Mexi com o cara, 6 meses depois ele aparece lá com a malinha. Olha isso. Gente, eu tô falando de Deus, tá? Ele aparece lá com a malinha e... Seu Geraldo, eu esperando no portão. Eu fui lá no portão, cadê o galão pra pegar água? Falei, não, hoje eu vim só te pagar o café. E sério? Então vamos entrar. Me empolguei, ele entrou na empresa, chegou no balcão, ele pagou o café. Falei, deixa ele pagar o café. Ele pagou o café. Ele falou assim, tá faltando alguma coisa? Ele falou assim, falta. Se eu lembro da outra coisa? Eu falei, lembro do abraço. Que demais. Eu dei um abraço nele, ele encheu o olho d'água e me disse a seguinte frase. Eu lembro que o senhor falou da sua mãe? Eu falei, lembro. Ele falou assim, então o senhor pra mim agora se tornou um ser humano imortal, inesquecível. Eu tô voltando pra casa. Devo a vida pro senhor. E foi embora. Deu outro abraço. Eu perguntei pra ele, você não quer um trabalho? Ele falou, não. Você não quer dinheiro? Não, eu tenho. Mas o trabalho, eu tenho um telegrama, eu vou poder voltar pro meu trabalho. Ele mostrou o telegrama, o cidadão era um CEO de uma multinacional e falava 4